Acesse loja buscaanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando, o cupom de desconto SOLO sai na descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo. E hoje teremos bancais. Bankai. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. E galera, antes de começarmos o vídeo, um pequeno lembrete. Quando eu estava selecionando as bancais para essa lista, eu estava em dúvida se colocava somente as bancais do anime ou misturava com algumas do mangá, porém com spoilers. Então eu perguntei para vocês e vocês escolheram um vídeo misturado. Sendo assim, esse vídeo terá spoilers do mangá. Aviso dado, sem mais delongas então, bora lá. Começando pela Soifon e a sua bancai Jakuho Haikoben. E bom, ela é a capitã das unidades móveis secretas e também da segunda divisão do Gotei 13. Resumindo, ela é uma assassina. E no geral a Soifong tem uma personalidade bastante fria e segue as regras acima de tudo. Por fim, a sua bancai se chama Jakuho Haikoben e é uma das mais poderosas dessa lista. E essa bancai se baseia em disparar um míssil extremamente potente que posteriormente causará uma explosão de proporções catastróficas. Alguns detalhes que valem ser mencionados: por essa bancai causar uma destruição em massa, ela requer muita energia espiritual da Soifon, ou seja, ela só pode atirar um míssil a cada 3 dias. Caso contrário, isso causará um grave cansaço a ela ou até mesmo a sua morte. E para terminar, a Soifon não se orgulha nem um pouco de sua bancai e só usará em necessidades extremas. E isso se dá por ela ser uma assassina e a sua bancai é grande e pesada demais. Ou seja, limita sua movimentação e não dá para se esconder. E ao fim, caso derrote o seu inimigo, ela não considera um assassinato. Jakuho Haikoben. Mayuri e a sua bancai Konjiki Ashizogi Jizou. Bankai. Começando, ele é o capitão da 12ª divisão do Gotei 13 e também digamos que o cientista louco do anime. E cara, o Mayuri é de longe um dos personagens mais sádicos e cruéis do anime. Pra se ter noção, ele vê exatamente tudo com o objeto a ser pesquisado, até ele próprio. Pois bem, a sua bancai traduzida se chama Assassino Dourado de Aberrações, e nessa forma o pequeno rosto presente na sua Zanpakutou ganha forma e se transforma em um monstro gigante, meio que parecendo uma centopeia com uma cabeça de bebê. E essa criatura passa a obedecer o Mayuri através de comandos verbais. Por fim, a principal habilidade de sua bancai é uma névoa venenosa derivada do próprio sangue do Mayuri, que é extremamente mortal. E essa névoa de veneno se espalha a um total de 200 metros ao redor de sua bancai, e mesmo que seu inimigo não respire, o veneno vai entrar em seu corpo. E a partir daí é praticamente impossível fugir da morte, visto que esse veneno é uma combinação de todos os venenos existentes no mundo, e o Mayuri ainda pode mudar a sua composição a fim de ninguém encontrar um antídoto. Bankai. Konjiki Ashizogi Jizou. Gin e a sua bancai Kamishine no Wari. Bankai. De início, ele foi o capitão da 3ª divisão, e cara, o Gin é aquele típico personagem sarcástico, sempre com um sorriso irônico no rosto, e também com os olhos digamos que semi-fechados. Por fim, a sua bancai se chama Kamishine no Wari, ou Lança Assassina dos Deuses. E bom, nessa forma a aparência de sua espada não muda tanto, porém atributos como velocidade e corte são bizarramente aumentados. E como afirmado pelo próprio Gin, a sua lâmina começa a viajar 500 vezes acima da velocidade do som e também pode se estender a um total de 13 km. No entanto, a real habilidade de sua bancai é a de se tornar poeira por um pequeno instante, e nesse momento, enquanto sua lâmina se expande e se contrai, ela libera um veneno extremamente perigoso que destrói todas as células de seu oponente, e a partir daí o Gin decide se quer matar ou não o seu oponente, o dissolvendo de dentro para fora. Bankai. Zaraki Kenpachi e a sua bancai até então não teve o nome revelado. E bom, vamos lá, o Kenpachi é o capitão da 11ª divisão do Gotei 13 e de longe um dos personagens mais idolatrados do anime. E muito disso vem da sua personalidade e de seu estilo de luta completamente agressivo e imprudente. Enfim, a sua bancai foi apresentada recentemente no mangá, e a partir daí gerou-se um conflito entre a comunidade do anime,
pois alguns queriam que ele nunca tivesse usado a sua Bankai e outros ficaram felizes com a notícia. Pois bem, a sua Bankai até então não tem nome, e indo direto para suas habilidades, ao ativá-lo o Kenpachi libera uma quantidade enorme de energia, capaz de destruir prédios gigantescos com facilidade, e nessa forma sua pele toma uma coloração vermelha e ele ganha várias marcas pretas no seu rosto. Continuando, a sua Bankai tem uma aparência bem similar à sua Shikai, porém com a lâmina um pouco mais curta e irregular. Por fim, como não poderíamos esperar algo diferente do Kenpachi, a sua Bankai lhe concede uma força física extraordinária e também um poder de corte absurdamente alto, podendo cortar objetos e adversários gigantescos sem a mínima dificuldade e também uma distância considerável. Shunsui e a sua Bankai Katen Kyokou Tsukaramatsu Shinjo. Bom, ele era o capitão da 8ª divisão, porém no arco atual ele é o capitão do 1º esquadrão e também comandante do Gotei 13. E no geral, Shunsui sempre foi um personagem bastante descontraído e bem extravagante. E cara, de todas as Bankais apresentadas no anime, a dele pra mim foi de longe a mais sinistra. E para entendermos melhor, o Shunsui considera sua Bankai seu último recurso e somente irá usá-la caso todos os seus aliados estejam longe o suficiente para não serem pegos também. Seguindo após liberá-la, uma aura cobre uma grande área ao seu redor, e a partir daí toda a percepção do ambiente é completamente mudada e se torna mais fria e sombria. E no mesmo momento todos que forem pegos começam a sentir um grande desespero. Por fim, a sua Bankai possui 3 estágios e vai por mim é um pior do que o outro. No primeiro estágio, todas as feridas que estão em seu corpo também aparecerão no corpo de seu inimigo. No segundo estágio, o Shunsui pode escrever uma terrível história para seu oponente, como por exemplo fazer ele morrer de uma doença incurável ou um acidente muito feio. E no terceiro estágio, ele e o seu inimigo são levados para o fundo de um abismo infinito até que um dos dois morra. Eu falei que era bem sinistro. Toshiro Hitsugaya e a sua Bankai Daiguren Hyorimaru. Bankai Daiguren Hyorimaru! E de início, ele é o capitão da 10ª divisão do Gotei 13 e também um dos mais jovens a atingir esse posto. E no geral, Hitsugaya é dito como um prodígio e também um gênio. Indo direto para sua Bankai, ela se chama Daiguren Hyorimaru, ou também conhecida como Grande Dragão de Gelo Scarlet. E bom, a Bankai do Hitsugaya tem 2 formas, a incompleta que foi mostrada no anime e a completa que foi mostrada mais recentemente no mangá. Seguindo ao ativá-la, ele ganha uma armadura de gelo em forma de dragão, ou mais especificamente uma cauda, um par de asas e o dragão sobre o seu braço direito. E a partir daí, bem similar à sua Shikai, o Hitsugaya pode congelar praticamente tudo o que toca, porém agora com alcance maior. Vale citar algumas outras técnicas, e dentre elas está uma alta taxa de regeneração a partir do gelo, a capacidade de voar e de conseguir se defender com suas asas, e por fim uma de suas técnicas mais poderosas que se chama Funeral de 100 Flores Congeladas. E a base desse poder se consiste em abrir um buraco nas nuvens, e a partir dali começa a nevar. Quando cada floco de neve toca o seu adversário, uma flor de gelo é criada, o que acaba aprisionando seu adversário em um pilar congelado. Quando a 100ª flor de gelo se forma, a vida de seu adversário está acabada. E ainda não terminamos, agora temos a fase de sua Bankai completa. E bom, após 18 meses de treinamento, o Hitsugaya aprimorou o seu poder, e como base após a última pétala de gelo cair, a sua Bankai amadurece, e o Hitsugaya ganha uma forma adulta e todos os seus poderes são aumentados. E nessa forma ele ganha habilidades de congelamento instantâneo, e também tudo que for congelado por ele tem as suas funções negadas. Vale citar que se alguém tocar o Hitsugaya nessa forma também será congelado, e por fim ele também pode congelar toda a matéria à sua frente durante 4 segundos. Bankai Daiguren Hyorimaru! Byakuya e a sua Bankai Zenbouzakura Kageyoshi. Bankai Senbonzakura Kageyoshi. De começo, ele é o capitão da 6ª divisão da Gotei 13 e de longe um dos personagens mais arrogantes e antipáticos de todos os animes. E também muito legal. Enfim, a sua Bankai se chama Zenbouzakura Kageyoshi, ou traduzido Sombras Mortais das 1000 Pétalas de Cerejeiras. E vale mencionar que de todas as Bankais apresentadas no anime, a dele é uma das mais OPs. E bom, podemos dizer que a sua Bankai é uma forma melhorada de sua Shikai, possuindo mais velocidade, precisão e poder de ataque.
Continuando, quando ativada, sua Bankai cria um caminho de 2 fileiras com milhares e milhares de espadas alinhadas, e a base é praticamente essa: todas essas espadas vão atacar o seu inimigo por diversos ângulos diferentes. Por fim, vale mencionar que a sua Bankai possui diversas variações de técnicas que podem ser usadas tanto para ataque quanto para defesa. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi Kozo. Urahara e a sua Bankai Gwawin Biraki Benihime Atarami. E para começarmos, ele é o ex-capitão da 12ª Divisão e também um dos personagens mais inteligentes do anime, e no geral grande parte de toda a tecnologia que existe na Sociedade das Almas tem participação dele ali. Enfim, indo para sua Bankai, ela se chama Gwawin Biraki Benihime Atarami, ou a Inquisição da Princesa Carmesim. E cara, na minha opinião, essa foi uma das Bankais mais legais de todas. E basicamente, ao ativá-la, sua Bankai toma forma de uma gigante entidade feminina, com mãos esqueléticas e longos cabelos negros, e sempre ajoelhada e de olhos fechados atrás do Urahara. Continuando, o poder de sua Bankai se consiste em reestruturar tudo o que toca, podendo ser usada tanto ofensivamente quanto para defesa. E a base se dá por uma literal costura de tudo que é destruído, deixando até mesmo cicatrizes no local. E bom, quando usada para defesa, o Urahara pode restaurar partes de seu corpo, como por exemplo a sua visão e o seu braço. E quando usada para ataque, desde que esteja na área de efeito, ele pode simplesmente abrir alguém ao meio como se estivesse rasgando algo com uma faca. Ichigo e a sua Bankai Tensa Zangetsu. Bankai! Começando, ele é o protagonista do anime e também um Shinigami substituto. E assim como Hitsugaya, digamos que o Ichigo possui 2 Bankais ou uma forma mais evoluída. Enfim, a sua Bankai se chama Tensa Zangetsu e basicamente a sua aparência se assemelha a uma katana com uma lâmina preta e algumas correntes. Por fim, nesse modo, a própria aparência do Ichigo também é mudada, e nessa forma ele ganha poderes como o Getsuga Teisho, onde ele libera uma grande quantidade de Reiatsu em apenas um ataque. Grande maioria de seus atributos, como força e velocidade principalmente, são aumentados a um nível extremo, e ainda vale citar o Getsuga Teisho final, onde o Ichigo fica extremamente mais poderoso, porém como consequência perde os seus poderes de Shinigami. Vale citar rapidamente também a sua forma Hollow e a sua forma Fullbringer. E galera, bem recentemente no mangá, o Ichigo digamos que evoluiu muito o seu poder. Agora ele combina o poder Quincy com o poder Hollow e também o poder Shinigami. E a partir daí ele ganhou uma nova transformação e a sua Bankai também mudou de forma. E como habilidades até então não foi mostrado muita coisa, porém já vimos ele combinar o seu Getsuga Teisho com o Gran Rei Zero e formar um ataque bizarramente poderoso. Bankai! Mugetsu. Yamamoto e a sua Bankai Zanka no Tachi. E chegamos a um dos velhinhos mais badass que existem. E cara, apesar de atualmente ele estar morto, o Yamamoto foi o Shinigami mais velho existente, que também era capitão do 1º Esquadrão e comandante do Gotei 13, posto que atualmente pertence ao Shunsui. E na real, o Yamamoto sempre impôs a moral e a ética, e era praticamente impossível de vencê-lo. Para vocês entenderem o que eu estou falando, a sua Bankai se chama Zanka no Tachi, ou também a última chama da longa espada. E ao ativá-la todas, as chamas que a sua Zanpakuto criou desaparecem, e todo o seu poder é concentrado em uma única espada antiga e desgastada, além de bem chamuscada pelo seu próprio fogo. Continuando nessa forma, o Yamamoto ganha técnicas como, por exemplo, digamos que uma defesa impenetrável. E como assim, solo? Bom, ele cria chamas que chegam ao total de 15 fucking milhões de graus, e essas chamas engolem o seu próprio corpo, ou seja, é impossível de tocá-lo. Vale mencionar que essa barreira só é visível ao olho do próprio Yamamoto. Seguindo com outra técnica, e agora suas chamas concentram todo o calor na ponta de sua espada, e a partir daí ele não queima ou arde, e só simplesmente incinera tudo que toca sem deixar qualquer tipo de vestígio. Pensaram que acabou? Só que não. Uma das habilidades mais assustadoras de sua Bankai se consiste em espetar o chão com a sua própria espada e invocar todos os seres que já foram mortos por suas chamas, e com isso formar um exército de cadáveres para lutar ao seu favor. Vale mencionar que cada cadáver tem a mesma habilidade de quando ainda era vivo, e a sua aparência se resume em um esqueleto negro com a silhueta de seus corpos quando vivos. Por fim, esse exército chega a contar com um número perto de 10 trilhões de almas. Isso é muito bizarro, cara.
Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like que ajuda demais. Também de assistir o último vídeo onde eu falei mais especificamente sobre o Byakugan e o Tensengan no anime Naruto. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, me segue lá pra gente ter uma interação melhor. E hoje, antes da gente terminar, eu queria apresentar novamente pra vocês o canal do Gregory Ramos, o Anime e Game Songs. E lá ele traz uns covers à base de guitarra e acústico que são sensacionais. O link do canal dele vai estar na descrição e no card aparecendo aqui na tela. Se inscreve lá pra dar aquela moral pra ele. E é isso, muito obrigado e valeu!